mais estranhos que pessoas têm. Essa mulher de 26 anos é viciada em comer drywall, arrancando pedaços enormes da parede da sua casa e deixando buracos de quase 1 metro em todas as suas paredes. Mas ainda mais peculiar é a Adele, que come espuma de dentro de camas e sofás. E ainda no tema de comidas temos a Bria, que é viciada em comer areia, por causa da textura crocante. E a Teresa, que já comeu mais de 1.300 quilos de pedras ao longo da sua vida, porque ela gosta do sabor. Já a Kisha come papel higiênico, ingerindo de 4 a 5 rolos por semana. Ela leva o papel até no cinema pra economizar na pipoca. Já a Lacey é viciada em cheirar e esfregar uma boneca Suzy no rosto dela, enquanto o Tyler é viciado em cheirar atum, porque adora o aroma de peixe. Esse homem chamado Nathaniel tá apaixonado pelo seu carro Chase. Eles se casaram e até... deixa pra lá. Ainda falando de amor, esse homem chamado Mark tem um relacionamento com mais de 15 brinquedos infláveis de piscina. E sim, também faz coisas com eles. Essa mulher chamada Patrícia é viciada em se bronzear, transformando seu corpo de isso pra isso aqui. E por fim, essa é a Cassie, uma mulher que regularmente come as cinzas do seu marido falecido pra lidar com o luto. Coisas que todo mundo fazia quando era criança. Furar as embalagens de refrigerante com o dedo no mercado, andar chutando a sacola, passar o dedo em portões assim, satisfatório, enrolar a alça da mochila nela mesma, beber água na tampinha da garrafa, fazer a caneta pular, atravessar a rua pisando só nas faixas. Por que era tão legal? Fazer um buraco com os dedos pra água passar, enrolar fios no dedo até doer porque você enrolou forte demais. Qual que é o sentido? Andar numa muretinha pra fingir que era um lugar super alto, pegar as coisas com o pé, dar voltas na alça da sacola pra ela chegar no máximo e depois soltar pra ela girar super rápido. Coisas que todo mundo fazia quando era criança. Furar as embalagens de refrigerante com o dedo no mercado, andar chutando a sacola, passar o dedo em portões assim, satisfatório, enrolar a alça da mochila nela mesma, beber água na tampinha da garrafa, fazer a caneta pular, atravessar a rua pisando só nas faixas. Por que era tão legal? Fazer um buraco com os dedos pra água passar, enrolar fios no dedo até doer porque você enrolou forte demais. Qual que é o sentido? Andar numa muretinha pra fingir que era um lugar super alto, pegar as coisas com o pé, dar voltas na alça da sacola pra ela chegar no máximo e depois soltar pra ela girar super rápido. Essa é a pior vizinha do mundo. Um menino de 8 anos fez uma barraquinha de cachorro-quente na frente da sua casa pra juntar dinheiro e comprar jogos. Ele fez muito sucesso e por 2 anos o bairro inteiro comprava os seus lanches todo dia, até o dia que essa senhora mudou pro bairro e não gostou da barraquinha dele. Ela então ligou pra polícia pra denunciar que ele tava vendendo comida sem autorização. Só que quando a polícia chegou e viu que quem tava vendendo era uma criança, ensinaram uma lição pra ela. Eles compraram vários cachorros quentes dele e pagaram pra ele fazer um curso e conseguiu certificados pra vender os lanches com autorização. Essa é a pior vizinha do mundo. Um menino de 8 anos fez uma barraquinha de cachorro quente na frente da sua casa pra juntar dinheiro e comprar jogos. Ele fez muito sucesso e por 2 anos o bairro inteiro comprava os seus lanches todo dia, até o dia que essa senhora mudou pro bairro e não gostou da barraquinha dele. Ela então ligou pra polícia pra denunciar que ele tava vendendo comida sem autorização. Só que quando a polícia chegou e viu que quem tava vendendo era uma criança, ensinaram uma lição pra ela. Eles compraram vários cachorros quentes dele e pagaram pra ele fazer um curso e conseguiu certificados pra vender os lanches com autorização. As vinganças mais geniais. Na Segunda Guerra Mundial, quando os alemães invadiram a França, eles resolveram colocar a bandeira da Alemanha no topo da Torre Eiffel. Foi aí que os franceses tiveram uma ideia genial. Eles cortaram todos os cabos do elevador da Torre Eiffel para que os alemães tivessem que subir tudo de escada. E são mais de 1.500 degraus para chegar no topo. A melhor parte foi que eles subiram de escada, colocaram a bandeira e pouco tempo depois, o vento levou ela embora. Um empresário de Vermont queria construir um prédio em um lugar. Só que quando ele pediu autorização, os políticos deram todas as desculpas do mundo para não autorizar a construção. No fim, ele lutou por muito tempo e finalmente conseguiu essa autorização. E fez a melhor vingança possível. Ele gastou 20 mil reais para erguer uma estátua de dedo do meio que acendia e colocou ela do lado do prédio que ele construiu. Um homem-bomba da Somália entrou em um avião com a intenção de derrubar ele. Mas quando ele detonou a bomba, ao invés de destruir o avião inteiro, ele fez um buraco só onde ele estava sentado, para que só ele fosse jogado pra fora. Vingança do universo, talvez? E eu descobri também que existe um site onde você consegue mandar cocô de elefante, vaca ou gorila anonimamente pra alguém pra se vingar. É só uma curiosidade, por favor, não façam isso, não fui eu que falei pra vocês. O quão raro é o seu corpo? 80% das pessoas conseguem enrolar a língua, mas só 14% conseguem enrolar ela em formato de trevo. 30% das pessoas conseguem mexer as narinas. Eu
não consigo. Só 10% das pessoas têm o dedo de Morton, que é quando o seu dedo indicador do pé é maior do que o dedão. Só uma a cada 10 mil pessoas tem uma condição chamada distitiasis, que faz com que você tenha, ao invés de uma, duas fileiras de cílios, e crescem em lugares diferentes do seu olho. Só 5% das pessoas têm queixinho de bunda, 4% das pessoas têm umbigo pra fora, enquanto 10% da população mundial tem covinhas. O quão raro é o seu corpo? 80% das pessoas conseguem enrolar a língua, mas só 14% conseguem enrolar ela em formato de trevo. 30% das pessoas conseguem mexer as narinas. Eu não consigo. Só 10% das pessoas têm o dedo de Morton, que é quando o seu dedo indicador do pé é maior do que o dedão. Só uma a cada 10 mil pessoas tem uma condição chamada distitiasis, que faz com que você tenha, ao invés de uma, duas fileiras de cílios, e crescem em lugares diferentes do seu olho. Só 5% das pessoas têm queixinho de bunda, 4% das pessoas têm umbigo pra fora, enquanto 10% da população mundial tem covinhas. O que acontece se você tentar imprimir dinheiro? Por mais que possa parecer simples, uma coisa bizarra acontece quando você tenta. Albert Talton, em 2004, tava duro e resolveu copiar os últimos $20 que tinha. Só que a nota impressa ficou meio boa demais e acabou realmente convencendo as pessoas. Por isso, ele comprou mais impressoras e expandiu o negócio. E em só alguns meses imprimiu mais de $7 milhões falsos. Por causa desse cara, várias impressoras hoje vêm com mecanismos que te punem se você tentar imprimir dinheiro, incluindo mensagens te dando bronca. Não tente isso em casa. O que acontece se você tentar imprimir dinheiro? Por mais que possa parecer simples, uma coisa bizarra acontece quando você tenta. Albert Talton, em 2004, tava duro e resolveu copiar os últimos $20 que tinha. Só que a nota impressa ficou meio boa demais e acabou realmente convencendo as pessoas. Por isso, ele comprou mais impressoras e expandiu o negócio. E em só alguns meses imprimiu mais de $7 milhões falsos. Por causa desse cara, várias impressoras hoje vêm com mecanismos que te punem se você tentar imprimir dinheiro, incluindo mensagens te dando bronca. Não tente isso em casa. Quando o Papa Francisco esqueceu que era Papa. Quando um cara falou que era brasileiro e a resposta foi essa. Voi non avete salvezza, tutta casaccia e niente preghiera. Perguntaram como ele tava e a resposta foi... Tentado. Esse menino deu um solidel pra ele usar, mas ao invés disso ele colocou na cara do menino quando ele foi pro Japão e usou uma roupa com estampa de anime e ele conhecia bem a cultura brasileira. Cachaça e água. Não é água! Independente da religião, ele era um fofo. Que descanse em paz. Quando o Papa Francisco esqueceu que era Papa. Quando um cara falou que era brasileiro e a resposta foi essa. Voi non avete salvezza, tutta casaccia e niente preghiera. Perguntaram como ele tava e a resposta foi... Tentado. Esse menino deu um solidel pra ele usar, mas ao invés disso ele colocou na cara do menino quando ele foi pro Japão e usou uma roupa com estampa de anime e ele conhecia bem a cultura brasileira. Cachaça e água. Não é água! Independente da religião, ele era um fofo. Que descanse em paz. Pessoas que esqueceram que estavam ao vivo. Essa entrevistadora estava ao vivo quando sentiu algo na sua calça. Foi quando ela ouviu um barulho de gás e saiu correndo pra dentro do prédio, enquanto a câmera gravava a mancha marrom na sua calça. Esse mágico estava se apresentando no programa, mas quando se sentou, o banco quebrou e o suporte atravessou não só o banquinho, como também a sua calça. Ai, essa mulher estava se apresentando quando entrou uma aranha na sua calça. Ele esqueceu que estava ao vivo e fez de tudo pra tirar ela dali. Mas o pior é essa streamer chinesa. Esqueceu que estava ao vivo e simplesmente desativou o filtro de beleza que usava e revelou a sua verdadeira aparência pro mundo inteiro. Pessoas que esqueceram que estavam ao vivo. Essa entrevistadora estava ao vivo quando sentiu algo na sua calça. Foi quando ela ouviu um barulho de gás e saiu correndo pra dentro do prédio, enquanto a câmera gravava a mancha marrom na sua calça. Esse mágico estava se apresentando no programa, mas quando se sentou, o banco quebrou e o suporte atravessou não só o banquinho, como também a sua calça. Ai, essa mulher estava se apresentando quando entrou uma aranha na sua calça. Ele esqueceu que estava ao vivo e fez de tudo pra tirar ela dali. Mas o pior é essa streamer chinesa. Esqueceu que estava ao vivo e simplesmente desativou o filtro de beleza que usava e revelou a sua verdadeira aparência pro mundo inteiro. Esse homem comprou o Google por $12. Em 2015, o endereço google.com foi à venda por engano. E isso foi o pior erro deles. Porque esse homem chamado Zemi estava navegando na internet, quando percebeu que esse domínio não só estava à venda, como custava só $12. E ele comprou, se tornando dono oficial do google.com. Mas essa alegria durou só poucos minutos, porque assim que percebeu o problema, a empresa ligou pro homem pra tentar recuperar o URL. O Zemi, que era super gente boa, aceitou devolver o site sem nenhum problema. E o Google agradeceu do melhor
melhor jeito possível. Enviou 6.006,13 dólares pra ele, que é literalmente Google escrito com números. Só que o Zemi doou todo esse dinheiro pra caridade. E ao descobrir isso, a empresa deu 12 mil dólares pra ele e um emprego dentro da empresa, onde ele trabalha até hoje. And I typed in google.com, and to my surprise, the domain google.com showed with a smiley face, which means it's available for sale by the registrar. I started receiving emails regarding ownership of google.com, confidential information about the domain, all the global websites which are on Google websites and their information, and the Google Search Console recognized me as the true owner. Os hotéis realmente trocam a roupa de cama todo dia. Pra testar, usaram um spray invisível pra escrever "Eu dormi aqui", que só dava pra enxergar quando passavam luz negra. No dia seguinte, eles voltaram pro hotel usando outro nome, mas pediram pra ficar no mesmo quarto. E os funcionários garantiram que tinham trocado o lençol. Mas quando olharam pra ver se o desenho ainda tava ali... Que nojo! Os hotéis realmente trocam a roupa de cama todo dia. Pra testar, usaram um spray invisível pra escrever "Eu dormi aqui", que só dava pra enxergar quando passavam luz negra. No dia seguinte, eles voltaram pro hotel usando outro nome, mas pediram pra ficar no mesmo quarto. E os funcionários garantiram que tinham trocado o lençol. Mas quando olharam pra ver se o desenho ainda tava ali... Que nojo! Os hotéis realmente trocam a roupa de cama todo dia. Pra testar, usaram um spray invisível pra escrever "Eu dormi aqui", que só dava pra enxergar quando passavam luz negra. No dia seguinte, eles voltaram pro hotel usando outro nome, mas pediram pra ficar no mesmo quarto. E os funcionários garantiram que tinham trocado o lençol. Mas quando olharam pra ver se o desenho ainda tava ali... Que nojo! Últimas refeições mais bizarras do corredor da morte. Victor Fegger pediu pra comer só uma azeitona com caroço, pra que quando ele fosse enterrado a semente virasse uma árvore. Ele só não sabia que os caroços de azeitona não germinam porque são tratados com químicos. Ronnie Lee pediu lagosta, carne assada e uma torta, mas pediu pra comer enquanto via todos os filmes de Senhor dos Anéis, pra refeição durar mais tempo. Bem inteligente. Gary Simmons pediu uma pizza média com cogumelos, cebolas, pimenta e pepperoni, uma pizza grande de 3 queijos, azeitonas, pimentão, tomate, alho e linguiça italiana, acompanhado por 10 pacotes de queijo parmesão, 10 latas de molho, um pacote tamanho família de Doritos sabor queijo, 236 ml de queijo apimentado e mais pimenta. E pra acompanhar, 2 milkshakes grandes de morango e 2 refrigerantes de cereja. Essa refeição deu 30 mil calorias e muita gente acha que ele pode ter tido um ataque cardíaco antes da injeção letal. Philip Workman se recusou a comer qualquer coisa e só pediu que o policial entregasse uma pizza vegetariana pra qualquer pessoa sem teto. O policial se recusou e disse que isso era contra as regras. Mas, misteriosamente, centenas de pizzas apareceram na frente de abrigos na manhã seguinte. Comerciais que deram muito errado. Em 2015, a Nutella lançou uma promoção em que você podia customizar os potes com o seu nome. Só que as pessoas ficaram bem criativas. Eles até tentaram banir algumas palavras, mas só fez o negócio viralizar mais. Em 2005, a Sony jogou 250 mil bolinhas coloridas numa rua, pra simbolizar a quantidade de cores que a sua TV tinha. O comercial ficou lindo, mas as bolinhas destruíram um monte de janelas, carros e casas. Além disso, eles compraram tanta bolinha que o país inteiro ficou em falta. E até hoje, 20 anos depois, ainda acham bolinhas coloridas nas ruas. Comerciais que deram muito errado. Em 2015, a Nutella lançou uma promoção em que você podia customizar os potes com o seu nome. Só que as pessoas ficaram bem criativas. Eles até tentaram banir algumas palavras, mas só fez o negócio viralizar mais. Em 2005, a Sony jogou 250 mil bolinhas coloridas numa rua, pra simbolizar a quantidade de cores que a sua TV tinha. O comercial ficou lindo, mas as bolinhas destruíram um monte de janelas, carros e casas. Além disso, eles compraram tanta bolinha que o país inteiro ficou em falta. E até hoje, 20 anos depois, ainda acham bolinhas coloridas nas ruas.